Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos iniciando mais um Doses de Saúde. Hoje nós vamos falar sobre a voz. Tudo que gira em torno da voz. Gagueira, surdez e outros problemas relacionados à nossa voz. Para isso, nós convidamos dois especialistas também no assunto, Dr. Zé Antônio Patrocínio, otorrinolaringologista, doutora Aruânia Lopes, fonoaudióloga. Doutor Patrocínio, Aruânia, é um prazer muito grande tê-los aqui conosco em nosso Doses de Saúde. Muito obrigado. O prazer é nosso. Bom, deixa eu dar uma geral para vocês aqui. Todo mundo fala, porra, mas voz é isso que nós usamos mesmo. Mas não é só isso, não. Tem muita coisinha em torno dessa coisa maravilhosa que é voz. A voz é fundamental para o ser humano se comunicar, transmitindo seus pensamentos e ideias e constitui uma das extensões mais importantes da personalidade. É por meio dela que conseguimos nos comunicar. A voz, por ser um valioso instrumento de trabalho, além de reflexo de nossa saúde física e mental, merece atenção e cuidados especiais. Doutor Patrocínio, como é que é esse mecanismo da voz que faz essa coisa sair e expressar tanto sentimento, tanta coisa? A voz é emitida pela laringe. A laringe, o importante aí da laringe são as cordas vocais que, na verdade, não foram feitas para emitir voz. Ah, é? Não. É um esfíncter de proteção do pulmão. Quando você ingere alguma coisa ou aspira alguma coisa estranha, a corda vocal trava para bloquear o pulmão para que aquilo não vá para o pulmão. Essa é a função da laringe. Não é para falar, não. Você roubou minha fala, eu adoro falar isso. Ah, não. Vai aí, Aruânia. Essa foi boa. É isso aí, e gente. E daí quando você expira, né, o ar saindo e a corda vocal mexendo, você emite sons. E daí saiu o que a Aruânia pode completar. Na teoria da evolução... As cordas vocais entraram nessa, então, de intrometidas. Por acaso. Na teoria da evolução, né, para quem acredita, dizem que o homem primata ele não falava. E ele tinha pregas vocais, justamente para proteger o pulmão de não entrar partículas de alimento para dentro do pulmão, porque daí acontece uma pneumonia. As pessoas que morrem engasgado ou que têm pneumonia aspirativas é porque as partículas de alimento, o alimento, eles passam ali para a glote, a corda vocal por algum motivo não fechou para essa proteção e ela vai para o pulmão. Se ela para na glote, a pessoa pode morrer engasgada, que ela tem uma parada cardiorrespiratória. E se vai para o pulmão, ela pode ter uma pneumonia aspirativa. Então, o Patrocínio falou muito bem, é isso mesmo. Eu adoro contar essa história. As cordas vocais, inicialmente, elas são para proteger o pulmão. E secundário veio a voz. Eu já tive paciente, criança, que chegou chiando com dispneia, que suspeita de corpo estranho, e foi para o centro cirúrgico. Quando eu fiz a laringoscopia, o corpo estranho estava preso na corda vocal. A corda vocal segurou para não deixar ele para o pulmão. Que coisa. Mas aí saiu a voz, começou a emitir sons e isso acabou se tornando uma das coisas mais importantes do mundo hoje, né? Que é impossível viver isso. A comunicação ficou muito importante e a voz, sem querer, ficou famosa. Vai de uma declaração de amor a uma declaração de guerra mundial. Pois é. As relações, elas se estabelecem pela comunicação, através da voz e da fala. Né, que essa voz, complementando o que o Patrocínio falou, ela é emitida aqui nas pregas vocais, onde elas vibram, e aí elas vêm para a cavidade oral e nasal, aonde elas são articuladas, a voz é articulada pela língua, lábio, bochecha e vira fala. E a fala aí, os fonemas e a gente se comunica. A voz tem uma outra coisa interessante, que ela é
quase que característica de cada pessoa. Tanto que é difícil você ter duas pessoas com a mesma voz. Como tinha do nosso tempo, ela não sabe, mas era o Paulo Sérgio e o Roberto Carlos, que tinha, né, a voz parecida. Mas é muito difícil você ter duas vozes iguais, tanto que na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, aquela comunicação entre os batalhões na guerra, o outro lado ficava pegando a emissão e via, e como era o mesmo sujeito que mandava a mensagem de um para o outro, eles, pela voz, eles sabiam onde que o outro batalhão estava. Olha só. Patrocínio, o que tem a ver a surdez com voz? O problema é que você tem que imitar que você está escutando. Então, quando a criança está aos 2 anos e pouco, então ela escuta os sons e ela imita o som que você está falando e ela consegue ligar o som ao objeto. Se eu estivesse falando se eu fosse americano, meu pai estaria falando chair, 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 e eu ia repetir chair, por isso que eu falo inglês. Eu falo em português porque meu pai falava cadeira. Eu fui copiando, e assim eu fui falando. Agora, se você não escuta, como é que você vai imitar? Esse é o processo do desenvolvimento da questão da linguagem. A gente aprende a falar desse jeito. Então, a gente precisa ouvir, né? A gente ouve o som, e aí, por imitação, por interlocução, a gente verbaliza. Então, a pessoa que tem deficiência auditiva, o surdo, ele tem dificuldade de falar porque ele não ouve. Mas o sistema vocal dele, o sistema fonatório, tá tudo bem. Tanto é que tem crianças, né, Patrocínio, que se oralizam. Eles usam o aparelho auditivo e eles fazem um treinamento para poder falar. Então, hoje você tem maneiras de fazer a criança escutar. Que são, você tem um implante, criança que nasce surda, você faz um implante coclear, implanta os eletrodos lá dentro da cóclea, e aí a criança passa a escutar, e aí ele consegue falar. Tá? O surdo mudo hoje é uma figura difícil, né, de achar, graças ao avanço da medicina e tudo mais. Não, ainda tem bastante. Tem, sim, Tem infelizmente. porque o acesso a uma cirurgia dessa é caro. Uma cirurgia dessa fica mais ou menos em 100 mil reais hoje. O implante custa 60, 70 mil reais. Se eu fizer dos dois lados, você imagina o valor que fica. Isso, né? O SUS cobre em alguns lugares. Por exemplo, eu tentei credenciar aqui na universidade para fazer e não consegui. Você não consegue, é difícil. Muita burocracia, né? Muita burocracia, você não consegue. E, em alguns lugares fazem, poucos pontos do Brasil. Mas, e tem a outra parte interessante, que tem muito surdo que vai no consultório e eu proponho a cirurgia para ele, ele não quer. Eu não sei por quê. Você explica isso? Por que ele não quer? Eu acho que, na verdade, sabe quando a gente não conhece algo? Eu sempre falo que a gente valoriza aquilo que a gente conhece. Não conhece patrocínio, não sabe valorizar. É um mistério, né? Entendeu? Porque não sabe o que é ouvir, não sabe o que é falar, se comunicar efetivamente através da voz e da fala. Porque não vive isso. Então é muito complicado, entendeu? Os caras vêm e falam assim, mas você não quer? Tem um equipamento que você faz e você vai conseguir escutar e aí você vai ouvir. Não quero. Precisa de muito treinamento também depois, né? Verdade. Além de fazer o implante coclear, precisa fazer tratamento com fono, com audiologista, com tal e tal. Então, é uma coisa que dá trabalho. A gente sabe que não é todo mundo, patrocínio, que está disposto para isso, né? Normalmente, o ideal é você fazer isso em crianças. Bebê, Crianças. Normalmente, nós fazemos logo que a criança tem condição para cirurgia, você já faz. Nós fazemos aqui em Uberlândia. Sabe? O convênio paga a cirurgia, o convênio paga. E o outro que se dispõe a operar é o sujeito que escutava e perdeu a audição. Porque dá valor, tá vendo? Aí ele se submete à cirurgia. Agora, o que nasceu surdo é complicado. E está mais velho, já se comunica por Libras, já conseguiu uma outra maneira de se comunicar. Aí ele já não...
Eles têm até um programa no celular que ele vai no consultório e ele aperta, ele digita e sai uma voz do celular, conversa comigo. Interessante isso, muito A interessante. tecnologia também já está ajudando essas coisas, então vai facilitando muito mais. Apraxia, que é essa coisa de... Eu tenho que dar uma pesquisada, né? Porque jornalista é metido. Claro, o jornalista a ser gosta meio clínico geral. É. Então, para não falar muita besteira, a gente tem que dar uma pesquisada. A apraxia é um distúrbio, né, orgânico que tem. Como é que é isso, Urbânia? Praxia é movimento, né? E A é a falta de movimento. Então, a apraxia tem a apraxia e tem a dispraxia. A dis é a alteração do movimento. A apraxia é quando a pessoa, ela, por uma condição neuropsíquica, é um estímulo, ela tem dificuldade para articular o movimento da fala. Ou ela não tem o movimento da fala para aquele fonema. Então, por exemplo, para ficar assim claro, eu preciso falar um pá. O P, o pá, é um fonema bilabial. Eu uso o lábio para falar. Se essa pessoa tem essa dificuldade nos fonemas bilabiais, ele não faz o movimento de encostar o lábio. Pá. Aí não sai P, sai A, A. Então, tem crianças que têm um problema muito sério de fala, um atraso de fala muito grande, que a gente vai avaliar, uma avaliação mais criteriosa, ela tem uma apraxia ou uma dispraxia. Quer dizer, ela tem uma alteração na execução deste movimento. Entendeu? Então, é uma coisa mais complexa. Não é simplesmente uma troca fonêmica de um T por D ou uma omissão. Não adquiriu ainda Ao invés de falar fonema. sapato, fala papato, uma coisa assim. Ou nem não fala o P, por exemplo, fala aato, substitui e fala só a vogal. Não faz um movimento mesmo articular da boca. O movimento do músculo e da boca. Porque, igual eu falei, para falar o P, eu tenho que encostar aqui, ó. Se eu não tenho esse comando para o nervo, a inervação, mandar para o músculo obedecer, eu não consigo fazer. Então, é isso que é a apraxia, a dispraxia, uma alteração do movimento. Só voltando um pouquinho no assunto que eu me lembrei aqui, que a criança normalmente fala a partir dos 2 anos. Né? E quando ela chega nessa idade e não está falando direito, a primeira coisa que nós temos que fazer é ver se ela está escutando. Audiometria, Porque se ela não está falando é porque ela não está ouvindo. Ela não está conseguindo. A primeira coisa é... Exatamente. Aí, quando normalmente a paciente às vezes vai na fono, e a fono pede para avaliação da otorrino, e aí eu faço o exame, vejo se está normal, devolvo para ela e falo, não, está escutando normal, pode trabalhar que vai falar. Um diagnóstico efetivo, completo, ele é feito assim, né? A fono e a otorrino, elas são especialidades que se complementam muito, porque o ser humano ele é um todo, né? Então a gente precisa vê-lo como um todo. Marcelo, eu me lembro um tempo atrás, já tem um bocado de ano, eu achei que eu estava ficando assim meio surdo, com dificuldade para ouvir, até foi lá na sua clínica, eu estive lá. E eu consultei lá com um médico, e ele me falou, fiz lá aqueles testes, tudo e tal. Aí me falou sobre questão de eu estava confundindo, meu ouvido estava confundindo as consoantes com vogais. Como é que é isso? É assim, é que você tem uma frequência de som,
Ó, vamos lá para o ouvido de novo. Você ouve... Eu tinha esquecido, agora... É muito assunto, gente. O som, o homem não é um sujeito que escuta bem como os animais, porque nós estamos perdendo a capacidade de escutar, porque nós não precisamos caçar mais, não precisamos fugir do inimigo. E os animais inferiores, eles têm uma audição muito mais acurada que a nossa. Tanto que existe aquele apito de chamar cachorro, que ele é tão agudo que você não escuta e o cachorro escuta e vem correndo. Você apita e o cachorro vem. Você chama o cachorro. E nós ouvimos de 16 Hz, né, a 16, 20 mil. Essa é mais ou menos a faixa que nós escutamos. Então nós vamos de um som, tipo a sua voz aí, de um trovão, bom, 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 depois vai até o fininho, né, que é lá um som agudo. E acontece, existem várias causas, mas o mais comum é a causa hereditária. Você tem na sua família, meu tio era meio surdo, meu avô, meu pai, então você tem uma perda de audição para os sons agudos. Quando você perde um pouco dos agudos, te dá uma dificuldade de diferenciar as consoantes parecidas. De discriminar. O M com N, o P com B, o T com Q. Interessante. Então você fala bola, você não sabe se falou cola, se for mola, se for tola, sabe? Então você escuta, mas não entende, que é um defeito de discriminação. Sabe? E isso é difícil de arrumar. Agora depende da evolução que vai, da tua hereditariedade, com que evolução que isso você vai perdendo. A idade também tem uma influência violenta nisso. Né? Tudo vai ficando velho, né? Vai acabando com... Porque no meio de muito ruído, por exemplo, você está numa sala, está num evento, por exemplo, muito barulho, é música, é gente falando, aquela coisa toda. Eu sinto isso. Isso eu acho que são os janeiros que... Não, isso chama recrutamento. Recrutamento. Porque quando quem tem essa perda de audição, quando vai num lugar barulhento, aquele som alto faz com que outras células que normalmente não são usadas, elas passam a funcionar e a tentar ajudar. Isso te dificulta. Dificulta e você escuta aquele gargarejo, todo mundo falando, mas você não entende nada do que estão falando. Principalmente quem tem uma perda maior. Então o sujeito, e além de irritar aquele barulho, o sujeito sai dali, ele não quer ficar, ele não gosta de lugar barulhento por isso, porque atrapalha. Se ele estiver num lugar como nós aqui, silencioso, que estamos conversando, cara a cara, mais fácil. Ainda lendo entende ainda lendo o lábio, fica perfeito. Agora você vai numa festa, você entra numa rodinha lá, os caras estão falando, você não entende o que eles estão falando. Essa leitura labial, você falou uma coisa aí interessante. Tem que ter curso, né, para isso, né, para você... Não. Leitura labial não, é Libras que tem o curso. Não, eu sei, mas o livro eu sei, essa coisa... Não, a É leitura uma habilidade labial, que é desenvolvida. Acaba tanto que na época do Covid aí, o pessoal que era surdo ficou desesperado, né? Porque aí ele Todo não mundo conseguia ler o tampava a lábio. boca. Eu falo que para a gente conversar com as pessoas, a gente tem que presumir que elas não ouvem bem. Porque daí, para ela fazer uma leitura labial boa, você tem que abrir a boca para falar, articular. Porque também tem gente que fala desse jeito aqui, acabou. Não vai entender nada que eu tô falando. Mineiro falando já é mais difícil de entender. Pois é. Mas a gente vê nessas transmissões esportivas, principalmente, né, o técnico ali falando com o jogador, então ele... É porque já sabe que todo mundo está de olho. Porque tem um pessoal que faz leitura. Que faz a leitura labial. Tem um sujeito na internet que ele passa o vídeo e aí ele fala o que eles estão falando. Virou até já ele fala, meme lá, fulano, isso. Ele falou, lá, o fulano, na hora você não fez isso, você não fez aquilo. E ele vai falando que copiando o lábio. As TVs fazem isso, às vezes, alguns quadros, né? Acho que a Globo, uma época, fez também e tal, para poder fazer a leitura e contar o que os jogadores falam. Xingar. Tem um sujeito famoso na internet que ele põe no YouTube, ele lendo o lábio dos jogadores. Treina. Quem gosta disso, treina e fica habilidoso, né? Agente secreto labial. Faz isso, né? Agente secreto. E nessa época cheia de mimimi, né? O cara, para processar o outro, fala assim, eu estava falando, você não tinha o direito de interpretar o que eu falei.
Hoje em dia nem falar muito se pode. Cheio de coisa. O tal do refluxo e sua influência na fala. Na voz. Na voz. Eu me lembro agora, a gente fica cheio de casos para contar, né? Melhor coisa que são os casos. Envolvendo a Aruânia, teve uma época que eu achei que eu estava perdendo a voz. Liguei para a Aruânia. A Aruânia, para quem não sabe, ela que toma conta da voz de repórteres, apresentadores de televisão, gente que canta, tudo e tal. A Aruânia, ela tem essa especialidade. Eu liguei para a Aruânia, eu falei, Aruânia, eu estou perdendo minha voz, como é que faz? Ela falou, e corre aqui. Aí fui lá. Era o tal do refluxo, né, Aruânia? E a gente fez um diagnóstico, né? Uma anamnese, uma entrevista com você, e logo eu percebi que você estava com sinais de refluxo, porque patrocínio é impressionante. Depois de anos de experiência, você conversa com a pessoa, você já saca sabe, na hora quando que é entra no refluxo. consultório, já sei. E aí a gente fez toda uma orientação com relação à sua alimentação, passamos exercícios, não foi para você? Até eu te perguntei se água e respirar podia, né? Podia. Porque o que acontece é o seguinte, você do esôfago para o estômago tem uma válvula que fecha para que quando você come, a comida do estômago não volte para trás. E o ácido, né? Não volte, aquilo fecha. Fecha. E algumas pessoas, essa válvula, esse esfíncter afrouxa. Em alguns até entra uma parte do estômago, faz uma que chama hérnia de hiato. Volta para dentro. Entra dentro Pra do cima. esfíncter, aí não deixa o esfíncter fechar. Aí fica um espaço. Aí você está de estômago cheio, aquele ácido lá, tipo soda, né? Que Fazendo para o a estômago, digestão. ok, né? Porque ele estômago é ajuda a bom. digerir o alimento, mas aqui para a Aí mucosa ele volta, da laringe, ele sobe, queima tudo. e vem e bate na laringe, queima, inflama, incha a laringe, e aí você começa a mudar a sua voz, porque ela está inflamada. Atinge as cordas vocais. Vai As até cordas nas vocais. cordas vocais. E as pesquisas mostram que a alimentação atual ela é um dos motivos para esse ato ficar afrouxado. Então, muito café, muito refrigerante, muito hormônio no alimento. Então, pesquisas já apontam que porque assim, hoje em dia todo mundo a maioria das pessoas tem refluxo. Eu brincava que antes do Covid, o mal do século era o refluxo. Porque as pessoas estão sofrendo muito do refluxo. Inclusive, tem acontecido coisa, até um paciente seu que um dia você me encaminhou, um advogado com uma voz muito grave, e ele... Só que ele fumava, mas ele parou. Ele estava com leucoplasia nas pregas vocais, de tanto refluxo. Leucoplasia Vai são queimando, células que são pré-cancerígenas, mas que hoje em dia está aparecendo por causa do refluxo também. Eu tenho tido um monte de paciente por causa disso. Mas é o cigarro que faz isso, mas o refluxo Mas o refluxo também. Então você vai... Então o que acontece? paciente que o não paciente fuma. vai lá. Eu tô com a voz assim, eu tenho um negócio, parece que eu tenho uma bola na Pigarro. garganta, eu tenho um pigarro, à noite eu tuço demais. A voz falha. Aí o que nós fazemos é uma videolaringoscopia. Você tem um sistema de fibra ótica que você olha a corda vocal, filma a corda vocal e vê a corda vocal mexendo, funcionando e vê o que está acontecendo. E aí você nota que tem áreas esbranquiçadas, queimadura, inchaço ali, aí está feito o diagnóstico. Muita secreção. Refluxo. E tem paciente que ele já foi no gastro, já fez endoscopia e o gastro falou que está normal. Aí fala, não, mas eu já fui no gastro, já fiz endoscopia, está normal. Assim, mas você tem um refluxo, chama gastrolaríngeo, que é que está atrapalhando a sua voz. Que são as coisas que atrapalham a voz, principalmente é o cigarro, porque a corda vocal... O cigarro torna a voz grave. Vou te explicar. A corda vocal é uma mucosa que é cheia de cílios. E aqueles cílios que vibram, a corda vocal faz um balé. dança, um balé assim, dança. Quando emite a voz. E a aqueles produção da cílios, com aquela função dos cílios, sai a sua voz. Se você fuma 4 cigarros, aquele cílio para de bater. Para já. Então a corda vocal já não tem, você já não tem a voz
que você tinha. A vibração da mucosa, ela já muda, e aí altera a voz, porque o que faz o tom da voz, a frequência fundamental da voz, é essa vibração da prega vocal. Então, aí já muda. Então já A muda. voz já é alterada. Pelo cigarro, pelo refluxo, E aí, depois do cigarro, é o etc. refluxo. pelo Bebida abuso também. vocal. O que causa refluxo. Então, café, chá, ketchup, abacaxi, laranja, limão, chocolate. Tudo que é vermelho. Bebida com gás, bebida de álcool. Tudo isso pode provocar refluxo. Provoca refluxo. Tudo que é vermelho, eu falo para meus pacientes, tudo que é vermelho Não serve. dá refluxo. Vinho, Vinho, Mas aí fica suco de... difícil, né? Não, mas ó, é o que eu sempre falo. Refluxo é uma doença que não tem cura, tem tratamento. Então a gente precisa saber, primeiro, a gente precisa conhecer aqueles alimentos que faz mal para o refluxo da gente, porque cada pessoa também é diferente. Primeira coisa é observar e diagnosticar isso. E aí é conviver com isso. Então hoje ontem à noite eu bebi vinho. Tá? Hoje eu vou dar uma maneirada na minha alimentação. Eu não vou comer fritura hoje, eu vou tomar menos café. O problema, né, patrocínio, que as pessoas fazem é que elas tomam vinho ontem, aí hoje come fritura, come gordura hidrogenada, por exemplo, pão de queijo, farinha. Entende? A gente tem que ter um controle. E aí a gente consegue viver bem, entendeu? Não é que não pode nada. Pode sim. Só que Você tem que ter cuidado, em demasia. Né? Principalmente quem usa a voz, né? Quem precisa da voz. Cantor, repórter, Exatamente. jornalista. Imagina hoje de manhã, se você tivesse com a voz. Aí tem que fazer muito exercício para poder tirar essa secreção. Eu faço bastante exercício. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. E voltando na história da cada um tem uma voz, é porque isso depende do... que nem corda de violão. Se você, Depende da anatomia. Depende do... como é que é a grossura, a extensão da corda vocal. Eu ia te fazer essa pergunta. O que é esse negócio de voz grave? O que muda? Então, é igual a corda de violão. Por que mulher tem voz fina e homem tem voz grossa? Porque a mulher tem a corda vocal fina e fininha. Então, sai um som agudo. E o homem tem a corda vocal grossa. Então, a voz sai grave. É porque a anatomia da corda vocal deles, das pessoas que têm voz grave, é porque a corda vocal, igual o patrocínio falou, ela é grossa e curta. Então, uma mulher que tem uma voz extremamente grave, é porque a anatomia da corda vocal dela puxou pro pai dela, entendeu? Ou se ela tomou bomba. Mas aí, a longo prazo, a gente sabe que tem problema. Mas aí isso. fica com aquela variação de frequência diferente, né, aí fica patrocínio? aquele vozeirão. Mas Agora, porque a Ana corda Carolina, vocal... por exemplo, que tem uma voz bem grave. Aquilo ali não é milagre, é anatomia. Então, muita gente chega para mim no consultório e fala assim, eu quero cantar. Não é qualquer cantagem, todo mundo pode cantar, tá? Agora, cantar bem, com uma voz especial, Sentimento. tem a ver com a anatomia de prega vocal, né, O patrocínio? Ney Mato Grosso não canta daquele jeito por acaso, é porque tem uma anatomia. É anatomia. Né? O Nelson Gonçalves não cantava daquele jeito porque... Tudo não tem jeito. o início é a anatomia, Nelson e depois o Gonçalves era resto é gago, trabalhado. Era. Aí ele controlava. Mas quando as pessoas cantam, elas não gaguejam. Outro assunto, né? Não sei se você quer entrar nele, mas tem uma explicação. Vamos aproveitar que você já deu a deixa. É o tal vou falar primeiro do tatibitate. Então, tatibitate é outra coisa, viu, Orley? Não, eu sei.
E depois Você a quer- gente tá. entra no tamudo. O tati-bitati é assim, é uma expressão que se falava antigamente, ou até hoje também, para uma troca fonêmica de criança. Sabe? Uma coisa de trocar T por D, P por B, que fica uma fala muito... uma fala tudinho, uma fala com a ressonância meio alterada, entende? É uma expressão no meio linguístico, igual o chinês fonodiológico. quando está aprendendo português. É Isso. porque eles não têm o R, né? É. No mandarim não tem R. Não tem. Então, É um jeito especial de uma alteração da fala. Vou simplificar assim essa expressão tati-bitati. Um jeitinho que a criança falava que trocava o T pelo D e ficava uma fala meio sem nasalidade, sabe? Que hoje em dia tem criança que faz isso também, mas menos, né? Parece que deu uma diminuída com a estimulação da linguagem. Hoje em dia a gente tem muito acesso, né, de como estimular uma criança a falar, essas coisas todas. Antigamente se tinha muito, hoje em dia menos. Mas é uma característica de uma alteração de fala. só voltando um pouquinho, antes de você continuar, que eu lembrei aqui, tem cirurgia para você mudar a voz. Ah, é. Ó, Então você Femininização. tem, por exemplo, eu tenho pacientes, homens, que têm a voz fina. Que mudaram o gênero, né? Não, você tá falando, tá. antes do gênero, Ah, antes do tá, gênero. tudo bem, Eu tá. tenho homens com voz fina Isso. que vão lá, para ver se eles trabalham, precisam fazer conferência, alguma coisa, e a voz fica fina. Aí eles vão, nós fazemos uma cirurgia que engrossa a voz dele. E o Interessante. reverso também, que é o do transgênero. É isso. Né? O transgênero, ele quer Afinar a voz. afinar a voz. Você faz uma cirurgia para afinar a voz, aí fica a voz mais fina. Existe isso. Patrocínio tem um conceito agora, até eu falei recentemente no meu Instagram, disforria. O que é isso? É uma alteração da percepção vocal que você tem. Então, eu tenho uma voz, só que eu não me identifico com ela. E tem esse nome aí. Isso acontece muito com as pessoas que fazem a transição de gênero, né? Então, disforria. Aí ela precisa de um ajuste. Ou ela faz a cirurgia, ou às vezes só com tratamento de fono consegue fazer uma mudança também. Em casos muito difíceis, aí faz as duas coisas, a cirurgia e a... Mas então tem esse novo conceito. De alteração E de hoje voz. tá meio grande a cirurgia transgênero, sabe? Meu filho, Lucas, ele está fazendo 3 por semana. que isso. Você muda a face da pessoa. A maioria deles hoje vive fora do Brasil. Tem brasileiro, mas são brasileiros, mas vivem fora. Eles vêm para fazer a cirurgia, em que você muda a face, passa a face de homem para mulher. É uma cirurgia de 7, 8 horas, sabe? Você diminui a linha do cabelo, que a do homem é maior, da mulher é menor, você puxa a testa para frente, você abaixa a testa, você abre o olho, muda a posição do canto do olho para ficar com aquele olho de raposa, que é o fox eyes, sabe? Isso é uma cirurgia grande. O ângulo, né, da mandíbula, né, que é diferente você na muda mulher e no o ângulo homem. da mandíbula, Esse e aí é uma você pega característica. um homem e fica com a cara de mulher. Isso tá direto. Gente, E fica cada mulher bonita que vocês estão com certeza. problema, porque a concorrência tá brava. É porque não tem gordura abdominal. Não tem gordura abdominal, Não tem gordura né? abdominal. Depois eles botam um implante de silicone, parece aquelas mulheronas lá no consultório, grandona, uns mãozão, uns pezão. A voz ainda não mudou, não, mas tá lá. mas muda a voz também, né? Se Muda quiser, também, muda se quiser. Tem uns que querem, tem outros que não. Tem uns que não querem mudar. Depende de cada identificação. Fica sem som, né? Mas é tão interessante isso, porque o que acontece é que o sujeito se olha no espelho e não vê o que ele está sentindo, né? Que ele quer ver uma mulher lá no espelho. Ele não vendo se um homem. identifica como um homem, né? Aí a gente uma paciente mandou um vídeo pro Lucas, pro meu filho, dizendo assim: obrigado por ter dado um corpo para a minha alma. Olha aí, Que- gente.
Como tem o contrário também, mulheres que não se sentem mulheres e que querem virar homem, ué. É a Gretchen, né? Filha da Gretchen. Filha da Gretchen. Pois é. Esse é assunto para outro podcast. Para outro podcast. Hein, patrocinador? Mas é bom que... Só lembrar mais uma coisa, já que estamos falando de laringe, senão depois eu esqueço, é que eu até era parte da Sociedade Brasileira de Otorrino na época, que a Academia Brasileira de Laringe resolveu fazer o Dia Nacional da Voz. Sim. Então tem um Dia Nacional da Voz em que... Mundial, né, patrocínio? Então, o primeiro era o Dia É o Nacional. dia da conscientização da voz. Não, é Dia Mundial da Voz. Que fala, Aí todas as cidades onde tem otorrino, a sociedade manda os panfletos. 19 de abril. Nós já fizemos isso aqui várias vezes, fizemos no shopping, ficava atendendo o As paciente. fonos de otorrino. A fono e otorrino junto, vamos lá, atende o paciente, orienta, explica da voz, dá um panfleto. Fazemos isso. Isso pegou bem, Que legal. pegou tanto que virou mundial. É. A Associação Mundial de Otorrino resolveu pegar isso para eles e no mundo inteiro, 19 de abril, é o Dia Mundial da Voz. Gente, mas realmente é uma faculdade importante. Não sei se pode dizer faculdade importantíssima, né? Que o ser humano tem. E a gente tem que compartilhar conhecimento. Hoje, com as redes sociais, né? Eu, todo dia, 19 de abril, tento fazer um movimento para poder esclarecer as pessoas, né? De que fumar faz mal, de que refluxo tem que tomar cuidado, de que podemos melhorar, exercício para melhorar a voz, tratamento, enfim, medicamentoso e todo... E o fumar faz mal para a voz é o menos pior, né? O problema é o câncer. Que antigamente não se sabia a estatística que fumar dava câncer. Hoje já sabe. Então, quem fuma hoje, porque é burro. Porque já está tudo comprovado que quem fuma vai ter câncer. Eu atendo pacientes com câncer e 99,9% dos pacientes que vêm com câncer de boca, de laringe, são pacientes fumantes. Eu fumei 48 anos, fumei muito tempo. Me custou uma bexiga e uma próstata, essa brincadeira. Eu lembro quando eu conheci você, Orley. Eu, inclusive, fiz uma campanha para você. Falei, Orley, para de fumar, você com essa voz maravilhosa. Pois é. É porque a gente se conhece, acho que tem uns Parei 25. assim no talo, né? Porque dizem que se não vai pelo amor, vai pela dor, né? É brabo. Mas graças a Deus estamos aí. Gente, e a gagueira? Nós rodeamos e não entramos na gagueira. O que é essa disfunção? É disfunção? Pode dizer isso? Podemos hoje em dia já sabemos que a gagueira ela é uma disfunção neurológica, né? Não que você tenha um problema neurológico de lesão cerebral. É importante falar sobre isso, esclarecer. Mas é uma disfunção do estímulo para o início da fala. A gente chama é o prompting, né? Quando eu vou começar a emitir a sílaba. Então, pá, quer dizer, é como se o meu neurônio desse meu neurônio para poder passar falhada para o próximo fonema. Pá, pá, aí eu fico no primeiro fonema. Aí isso é uma hesitação, é a gagueira. Pá, 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 pá. Então a gente sabe que é uma disfunção neuro nesse sentido, entendeu? Existem até tratamentos hoje em dia, medicamentosos, tratamentos com aparelho auditivo para poder dar uma enganada no cérebro. Existem muitas coisas, mas é importante que desde o início, quando é criança, a pessoa, a família procure atendimento, porque quanto mais cedo começar as orientações, a chance da pessoa ter uma vida normal e falar bem é muito grande, entendeu? E tem um problema psíquico, né? Tem criança que fala normal, aí o pai separa da mãe e ela fica gaga. É mesmo. Isso até os 3 anos, mais ou menos, né? Os 3 anos de idade, a criança, ela passa por uma gagueira fisiológica. No consultório fonoaudiológico, vive cheio de mães e de pais que vão receber orientação. A criança está com 3 anos, do nada começou a gaguejar. Geralmente, isso tem a ver, sim, com a questão emocional nesse momento. E aí é importante essa orientação, porque a criança também, ela às vezes, ela usa a gagueira como um mecanismo de chamar a atenção também dos pais. Ela não percebe, né? Isso é inconsciente. Mas, por exemplo, tem família que ri, acha bonito. Isso também é uma maneira de chamar a atenção. Então, a orientação maior que se dá é, quando a criança com 3 anos de idade começa a gaguejar, é ignorar isso na família, entendeu? Tipo, agir com naturalidade. Agora, se ficar, respira, fala devagar,
Ó, tá gaguejando. Fala Ou, direito, menino. Fala direito, menino. Ou dá risada, acha bonitinho. Ai, que gracinha, tá gaguejando. A criança, ela nessa idade, ela quer ser aceita. Então, ela vai começar a fazer tudo que o outro achar de bom. A gente é produto do meio, né? Por que bandido acha normal matar e roubar e nem pesa a consciência dele? Porque em algum momento da vida, aquilo ali para ele foi normal. Às vezes uma mãe já fazia isso e aí tava tudo certo, entendeu? Então, se a gente achar que é tudo... Se a gente ficar reprimindo e fazendo ele chamar atenção, aí vai ficar gago mesmo. Então, precisa de orientação essa família para poder fazer do jeito certo. O interessante é que quando a criança começa a falar, uns 2 anos de idade, né, por aí, e como que despenca a falar, né? Com 2 anos é o bulo da fala. Vira E a mulher fala mais muito rápido. mais. A mulher fala muito mais palavras por segundo. Como é que é isso? Com 2 anos, a criança ela tem o bulo da fala, que a gente fala, da linguagem. É onde ela triplica o vocabulário dela. Antes, com 1 aninho e 1 mês, 1 aninho e 2 meses, 3 meses, ela começa a falar umas palavrinhas, né? Mas com 2 anos acontece o bulo da linguagem. E aí, os homens falam menos e as mulheres mais. Chega a falar quantos fonemas uma criança de 2 anos fala? 2 anos? Quantas palavras? Quantas palavras? Hoje em dia as crianças de 2 anos já estão falando mamãe me dá água. Hoje em dia... Mamãe me dá... Já tá fazendo frase. Criança de 2 anos hoje já tem criança que já faz frase. Olha. Se é bem estimulada, entendeu? O ambiente também influencia muito. Influencia, porque quando a mãe conversa ou a babá conversa com a criança, estimula mais. Agora tem criança que fica com babá, não conversa com a criança e ela não fala. Você não vê os seus netinhos, que gracinha, como eles falam bem? Eles são super estimulados pelos pais. A Thaís estimula. Não é? Uma gracinha eles falam muito bem. É isso aí. Tem que ser, tudo né? é estímulo, Gente, o que mais que vocês têm para dizer sobre voz e o que gira em torno disso? Nós falamos um pouco de voz, um pouco de fala, né, pouco Patrocínio? de surdez, Olha, acho que abrangemos aí, no geral. Essa dupla aqui tem muitos anos de experiência, entendeu? Eu sei, por isso que vocês Se for estão pra aqui. gente ficar, a gente fica o dia inteiro falando, porque a gente tem muito assunto. Fique à vontade. É melhor você definir o assunto, né, Patrocínio? Já tá bom. Eu acho que foi bem, foi abrangente e acho que deu para clarear para a população bastante coisa sobre voz, né? Foi bem Eu interessante. acredito que sim, foi bem... E eu só quero agradecer a chance, a oportunidade que você me deu para vir aqui. Nós é que agradecemos, Patrocínio. E falar isso para a população, porque você atinge muita gente, é uma maneira que é uma maneira que o médico precisa também para passar informação para a população. E dizer assim que aqui temos 2 profissionais apaixonados no que fazem, apaixonados pela voz, pela laringe, né? Eu sou uma pessoa que... Aquela imagem que às vezes as pessoas falam assim, ai, que coisa feia. Eu todos os dias eu me empolgo em contar e esclarecer meus pacientes de como é produzida a voz, de como a corda vocal se movimenta e de como a fala acontece. Então, assim, eu tenho um prazer enorme em falar sobre isso e adoro compartilhar conhecimento. E é bom que as pessoas valorizem, né? Essa coisa maravilhosa que é a voz, né? Que é a fala. E cuidem, né? E cuidem. Que a maneira melhor de valorizar é cuidar. Doutor Patrocínio, doutora Aruânia, foi um prazer muito grande tê-los conosco. Prazer é nosso nosso. Doses de Saúde dessa semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Tchau para todo mundo. Tchau. E encerramos aqui mais este Doses de Saúde. Esperamos você na próxima semana. Um forte abraço, muito obrigado.